E o tema de hoje é inteligência e piedade. Crer é também pensar. Eu queria te encorajar a refletir comigo sobre essas gloriosas verdades, as implicações da Reforma Protestante, o legado do qual nós todos somos herdeiros, quer saibamos, quer não. Temos esse legado com suas raízes no século XVI, não apenas ali, mas certamente a partir dali também. Inteligência e piedade. Eu queria começar lendo um texto escrito por um teólogo medieval, na verdade foi um monge francês muito capaz, tinha suas fraquezas, não concordamos com tudo que ele escreveu, certamente, mas ele foi um gigante do seu tempo, ele viveu no século XI, seu nome era Bernardo de Claraval. E nessa poesia, ele vai mostrar para nós a necessidade de promover o que a gente pode chamar de santa simbiose entre a teologia e a vida, entre a inteligência e a piedade, entre a ortodoxia e também a ortopraxia. E eu quero encorajar você a caminhar comigo nesta reflexão sobre inteligência e piedade, reconhecendo que crer é também pensar. A poesia diz assim, hino de Bernardo de Claraval. Jesus, o só pensar em ti enche o meu peito de doçura. Ó esperança do contrito, ó alegria dos humildes, aos que compreendem quanto és bom, quão bom tu és aos que te procuram. Mas que dizer dos que te encontram? Nem língua, nem pena pode mostrar. O amor de Cristo, o que ele é? Só os seus amados é que o sabem. Veja nessa poesia, nesse hino belíssimo, e eu botei em destaque aí os verbos que ele usa. Observem, pensar, compreender, saber. Ao mesmo tempo que ele sugere que a vida cristã, a prática cristã, envolve a cognição, a reflexão, o pensar. Observe o que ele está dizendo, pensar em Jesus, compreender o quão é bom, saber, experimentar. Ao mesmo tempo que ele fala tudo isso, ele vai falar sobre expressões como enche o meu peito de doçura. Em outras palavras, não é aridez teológica, não é aridez filosófica, é um refletir e um pensar que vai ter impacto na nossa devoção. Nós estamos diante aqui de um homem que deu uma enorme contribuição no seu tempo e para a posteridade, que ao mesmo tempo era profundo na compreensão da Escritura e da tradição cristã, mas era alguém afeiçoado por Cristo. Ele conseguia coadunar a inteligência, que é dom de Deus, ao mesmo tempo com as afeições do coração. E a igreja do nosso tempo, a igreja da qual nós somos parte, essa geração, ela precisa desesperadamente dessa conexão, dessa simbiose, de manter casado o que Deus uniu. Luz e fogo. O entendimento e, ao mesmo tempo, as afeições pelo Senhor. O que é que eu tenho observado, irmãos? Digo isso pedindo a Deus que nos dê graça de viver dias diferentes. Eu percebo que nós temos uma geração, pensando aqui no Brasil em particular, alguém já disse, né? É um oceano, muitas igrejas, de norte a sul do país. E, ao mesmo tempo, essa vasta igreja, essa grande igreja, tem apenas um palmo de profundidade. Boa parte das pessoas que congregam nas igrejas tem dificuldade de apresentar, de expor, e muito mais, de defender as doutrinas basilares da fé. Houve um processo de empobrecimento que demandou tempos, né? Foram, na verdade, décadas disso, por variadas razões, mas a gente precisa parar e pensar que há uma conexão entre a inteligência e a fé. Crer é também pensar. E talvez por conta dessa falta de compreensão sobre o que é fé cristã, o cristianismo, o evangelho, é que falta piedade no nosso meio. Amor, devoção, entusiasmo pelo reino de Deus, perspectiva de eternidade, o materialismo científico, naturalismo filosófico, o secularismo, criou raízes na geração de cristãos nesse tempo. Razão pela qual poucas pessoas se fascinam pela beleza do Filho de Deus,
Poucas pessoas dizem, como esse gigante do século XI, Senhor, só de pensar em Ti o meu peito se enche de doçura. Isso é afeição. Isso é o Evangelho sendo encarnado e vivido. E a gente precisa parar e refletir sobre essas coisas. Não é o conhecimento pelo conhecimento, como os coríntios, que se ufanavam, razão pela qual Paulo disse, o conhecimento incha, mas o amor edifica. O que é que Paulo estava dizendo para aquele grupo de cristãos em Corinto? Vocês estão aí na soberba, menosprezando os que menos sabem, reconhecendo de fato que comer uma comida supostamente oferecida a ídolos não tem nenhuma implicação sobre a vida do fiel, porque os ídolos não passam de fabricações humanas, mas vocês não devem desprezar os demais. O verdadeiro conhecimento não se ufana, mas edifica, abençoa, é o que Paulo está dizendo. E hoje o nosso conhecimento de Deus é limitado, ele é parcial, mas nós conhecemos em parte, um dia conheceremos tal como somos conhecidos. Nós olhamos, como disse Paulo aos Coríntios, como um espelho, vemos ainda obscuramente, mas um dia conheceremos como também somos conhecidos. E, dito isso, nós precisamos, portanto, parar e refletir sobre essa conexão entre inteligência e piedade, a necessidade de darmos profundidade à nossa fé a partir das Escrituras de nossa riquíssima tradição. Deixa eu ler para os irmãos um texto que me edificou muito alguns anos atrás. Existe um trânsito de mão dupla na teologia, uma via de mão dupla. A fé em busca de entendimento e fé que entende. Intelectus sem fides leva ao racionalismo. Fides sem intelectus cai para o emocionalismo. Vejam que esse é o espectro da Igreja Evangélica Brasileira. Você tem um movimento neopentecostal, sensitivo, que valoriza por demais as emoções e por vezes cai no emocionalismo, não é? Práticas estranhas à fé cristã. Então você tem, por exemplo, na liturgia, 2 horas de canções, boa parte delas altamente antropocêntricas, centradas em si mesmas, subjetivas, heréticas muitas vezes, e pouca reflexão bíblica, pouca apresentação do evangelho às pessoas. E por conta disso, tanta excentricidade, tanta coisa estranha que repele as pessoas. Por outro lado, você tem um grupo que parece supor que Deus é uma tese, que Deus é um objeto que a gente põe na mesa e pode dissecar. Deus é uma pessoa, através da qual nos relacionamos por meio de Jesus Cristo, com a qual nos relacionamos por meio de seu Filho Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos dessa via de mão dupla, uma fé que entende, um entendimento que crê, como a gente vai apresentar. Essa visão embaçada tem gerado muitos erros na vida da igreja e há uma espécie de histórico disso aí. Há muitas razões. Eu queria apresentar apenas 2 delas para a gente poder caminhar na nossa reflexão. Primeiro, nós vamos chamar aqui de obstinado espírito anti-intelectual. O que significa isso? Espírito anti-intelectual discursa, ouçam, discursa em nome da simplicidade e apela à humildade para celebrar a ignorância. Todavia, a fé cristã não propõe suicídio intelectual. Nós vamos encontrar, às vezes, na história da igreja, alguns homens que, temendo o racionalismo, temendo a influência da filosofia grega, sobretudo nos 5 primeiros anos da história da igreja, querendo afastar-se, alguém já disse, o grande advogado do norte da África, Tertuliano, que tem Jerusalém com Atenas, né? Ou seja, nós não devemos nos submeter à filosofia grega e tal. Muitos homens foram nessa direção, mas observem. A fé cristã, repito, ela não propõe o suicídio intelectual. Você recebeu um dom, uma capacidade que vem de Deus, o Criador, de refletir sobre quem é Deus a partir das Escrituras Sagradas, que são para nós a revelação suprema de quem Deus é. E a igreja cristã, em toda a sua trajetória, basta observar que as principais universidades do mundo, as mais antigas, foram criadas na ambiência da igreja. Não é? A educação não nasceu no mundo greco-romano, chamada universidade, a ciência, mas dentro do ambiente da fé cristã. E é um versículo, repito aqui, esse versículo, que tem sido muito usado por algumas pessoas que abraçaram esse espírito anti-intelectual de resistência à reflexão, à teologia, ao pensamento cristão. E o verso é 1 Coríntios 8, a parte 1, quando diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Esse verso aqui não é um encorajamento, repito, à ignorância.
Esse verso aqui é uma crítica do apóstolo Paulo a um grupo de pessoas em Corinto, que sabedor esse grupo, que os ídolos nada eram, nenhuma influência poderiam ter sobre aqueles que comiam as supostas comidas sacrificadas aos ídolos, estavam desprezando aqueles novos na fé, os neófitos. E Paulo disse, olha, esse conhecimento traz orgulho, vocês estão desprezando os demais, vocês estão usando o conhecimento como uma escada para subir e humilhar os outros, isso não é bom. Esse conhecimento traz orgulho, o verdadeiro amor edifica. Esse verso não pode ser usado como encorajamento à ignorância. Nossa fé, ela não é salto no escuro, ela é passos na luz da verdade. Pois bem, lendo um autor muito precioso, ele disse assim, o anti-intelectualismo é uma disposição em não levar em conta a importância da verdade e a vida na mente. Vivendo numa cultura sensual e numa democracia crescentemente emotiva, os evangélicos da última geração têm simultaneamente revigorado seus corpos e embotado suas mentes. Resultado? Muitos sofrem de uma forma moderna do que os antigos estoicos chamavam de hedonismo mental. Possui corpos saudáveis e mentes obesas. Que retrato do nosso tempo. É a geração fitness, todo mundo na academia, todo mundo praticando esporte, isso é bom e é necessário. Agora observe um retrato 3x4 do nosso tempo. Enquanto buscam cuidar dos seus corpos, vão embotando a sua capacidade de reflexão. As pessoas não sabem mais ler. O analfabetismo funcional é uma triste realidade do nosso país. As pessoas saem das universidades incapazes de ler um texto e interpretá-lo corretamente. Abandonamos os clássicos e isso, de alguma maneira, tem reflexo na vida da igreja, porque a fé cristã ela é proposicional, está baseada em pilares, em verdades. E à medida que a gente vai assimilando a cultura do nosso tempo, vai ficando cada vez mais difícil, por exemplo, fazer uma exposição bíblica que demanda reflexão. Razão pela qual muitos pastores vão apelando ao quê? A gracejos no púlpito, apelos emocionalistas, manipulação das emoções, porque as pessoas perderam a capacidade de reflexão. Corpos sarados e mentes obesas. A tecnologia está produzindo isso, a televisão já fez isso por décadas, e nós precisamos parar e refletir sobre os pilares da nossa fé. Portanto, esse espírito anti-intelectual do nosso tempo, que também perturba a vida da igreja, é um problema sério, é um problema cultural, não apenas no Brasil, mas sobretudo no nosso tempo aqui no Brasil. Bem, um outro elemento ainda, o subjetivismo religioso. E o que significa isso? Eu diria, o subjetivismo religioso se apoia na falsa ideia de que a fé é apenas uma coisa do coração, pressupondo que a verdade não tem importância desde que haja uma prática religiosa moralmente aceita. O que é importante? Importante é você sentir um calafrio no culto. Importante é você receber uma palavra de vitória. Essa semana as portas vão se abrir para você. Razão pela qual as pessoas passam 5, 10, 15, 20, 300 anos na igreja. E elas têm alguma dificuldade, repito, de apresentar, quando questionadas, qual é a razão da sua fé. Acabamos de assistir um vídeo de um homem, que é uma das mentes prodigiosas do nosso tempo, né? Um dos 10 químicos mais citados no planeta, prêmio Nobel, um homem de mente arguta, que professa sua fé em Jesus Cristo, mas essa profissão de fé em Jesus Cristo não foi um salto no escuro. Obviamente que é ao elemento da graça salvadora, abrindo os olhos do coração, mas esse homem, à medida que ele vai lendo as escrituras do Antigo e Novo Testamento, ele vai percebendo que ele não foi chamado para acreditar que um triângulo é redondo. A fé cristã ela é verdadeira, ela é digna de aceitação, ela não ofende a inteligência, muito pelo contrário. Pois bem, quando isso não é considerado, e observe que a reforma protestante ela nasce num tempo em que certamente havia, grandes doutores na igreja. Aquele homem com o qual Lutero debateu, um dos primeiros, o Caetano, o cardeal Caetano, era um dos homens mais cultos do seu tempo. Havia no clero homens instruídos que conheciam profundamente grego, hebraico, latim, toda a tradição escolástica, mas eles deixaram escorrer o evangelho entre os dedos. Mas a maioria das pessoas, as pessoas simples que frequentavam as igrejas, elas foram sendo alimentadas num processo longo por uma espécie de paganização da fé cristã.
que envolvia esse espírito anti-intelectual. Boa parte das pessoas não sabiam ler e escrever, boa parte das pessoas não tinha acesso aos livros, não era como nós temos hoje, não é? E havia um subjetivismo religioso, que é uma espécie de terreno fértil para o paganismo. É o que está acontecendo no Brasil. Deixa eu ler para você qual era o cenário a partir do qual, ou no qual, eclode a reforma protestante. Olha só o que diz um historiador luterano aqui do sul do Brasil. Havia hóstias cheias de sangue miraculoso, vendiam-se bolinhas na terra na qual o dom fora feito, era possível comprar cera dos ouvidos e leite da Virgem Maria, estrume do burro de Belém, fios de cabelo e barba do Salvador. Só na Europa havia 13 exemplares do crânio de João Batista. Em cada igreja, aqui é o verdadeiro, aqui é o autêntico. Se você simplesmente olhar este crânio, quem sabe tocar, você vai ser abençoado. A ideia de que um objeto, vejam como a coisa continua, né? Um objeto energizado por um guru espiritual, recebido pela fé, obviamente com algum valor monetário implicado aí, o indivíduo poderá receber uma graça. Isso é paganismo. Isso é paganismo, isso não é fé cristã. E quando a gente observa esse cenário na televisão, na internet, em cada esquina desse país, de homens em nome da fé fazendo esse mercado religioso a partir desse cenário, qual é o fruto disso? Isso é o resultado, de toda essa paganização da igreja que, entre outras coisas, não valoriza o intelecto e apenas supõe que a fé, esse subjetivismo, envolve o elemento subjetivo, o elemento do coração, a sua conexão com Deus, o elemento místico, digamos assim. Mas não é apenas isso. O professor John Stott diz assim: fé não é enterrar a cabeça na areia, nem torrar os miolos para acreditar naquilo que sabemos não ser a verdade, ou então assobiar no escuro para esquecer o medo. Pelo contrário, fé é uma confiança racional. Não se pode crer sem pensar. Portanto, um dos legados da Reforma Protestante, que nós estamos memorando nesses dias agora, 31, quarta-feira, 31 de outubro faz 501 anos, a data padrão comemorativa, um dos legados é justamente o magistério da palavra para a edificação de toda a igreja, não apenas do clero, mas de toda a igreja. Daí os batistas herdeiros desse movimento argumentam em seus documentos antigos o livre exame das Escrituras e o sacerdócio universal de todos os crentes. Você tem acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Você, a despeito de toda e qualquer limitação, pela iluminação do Espírito, pode compreender as verdades basilares da fé. E Deus, na sua graça, levanta pastores mestres para instruir a igreja. Tem um estudo pessoal, a iluminação do Espírito e pastores mestres que instruem a igreja. Tem sido esses os recursos que Deus tem usado para instruir o seu povo no decurso aí de séculos. Pois bem, deixa eu prosseguir aqui na nossa reflexão. Um autor chamado Yaroslav Pelikan, um extraordinário historiador da igreja, ele disse o seguinte: a doutrina não é a única atividade da igreja, nem a mais importante. Isso aqui é um escândalo que ele está dizendo. A igreja adora a Deus e serve a humanidade. Ela trabalha pela transformação deste mundo e espera a consumação de esperança no mundo por vir. O que é que ele está dizendo? Olha, os dogmáticos de plantão, os patrulheiros teológicos, a doutrina não é a coisa mais importante da igreja. Não faça da igreja uma espécie de lugar de aridez filosófica teológica. Não, não é. O principal propósito da igreja é adorar a Deus. Por toda a eternidade adoraremos o Pai, o Filho e o Espírito, Deus único e trino. Agora, essa igreja que foi chamada para adorar a Deus e que serve a humanidade, que está nesse mundo para ser luz do mundo e sal da terra, embora a doutrina não seja a coisa mais importante, veja o que ele prossegue no texto dele. A igreja é sempre mais que uma escola, ok? Nem mesmo a idade do iluminismo conseguiu restringi-la ou reduzi-la à missão de ensinar. Mas, todavia, porém, a igreja não pode ser menos que uma escola. Sua fé, esperança, amor se expressam em ensinamento e confissão. Ela não é apenas doutrina. Ela não é simplesmente um lugar onde você recebe conteúdo. Mas ela não pode ser menos do que isso. Toda igreja deve ser um pequeno seminário onde as pessoas vêm e são treinadas para sair em missão. E esse vai ser o assunto da próxima semana. Como a nossa vocação, como a nossa profissão, como o nosso trabalho tem relação com isso. Não é uma coisa estanque, fechada. Domingo venho aqui receber um tipo de mensagem
motivacional, um tipo de mensagem que possa me encorajar nas lutas da vida, e sem nenhuma conexão com a nossa existência, sem nenhuma conexão com a vocação, com o trabalho. Não, pelo contrário. Aqui é um centro de treinamento para toda a igreja, e não apenas um grupo, toda a igreja em missão cumprir a sua vocação. Um exemplo disso, veja a tradição belíssima dos protestantes nos Estados Unidos. Aqui está uma foto, pelo menos uma foto, do portão principal da antiga Universidade de Harvard, fundada em 8 de setembro de 1636. Essa universidade ela foi fundada pela Assembleia Estadual de Massachusetts, mas o principal proponente, o principal benemérito dela foi um pastor, John Harvard. Doou sua biblioteca pessoal, doou toda a sua herança, razão pela qual a universidade recebe o seu nome, tá? Então, esses homens entenderam o seguinte: não é possível ter uma nação forte sem que haja uma igreja forte. E para que haja uma igreja forte é necessário, portanto, que haja cristãos, sobretudo instrutores que tenham uma fé fundamentada na verdade, que tenham uma visão interdisciplinar de todos os campos do saber para abençoar a sua geração. Esse foi o mote. Tanto é que o lema da universidade, antes da secularização no século XVIII e XIX, o lema da universidade era Cristo é verdade. Tiraram o Cristo, deixaram só a verdade, é o lema hoje, mas a raiz, a história, ninguém pode negar. Nasceu na ambiência da fé cristã. E quem já visitou essa universidade, junto a esse portão principal, tem uma placa. E essa placa está lá escrito. Aparece uma fotozinha aí. A foto está embaçada, a máquina não era boa, mas tem a tradução. O que é que está escrito aí? Esse documento do século XVII sobre a fundação da mais antiga universidade. 150 prêmios Nobel nasceu daí. 8 presidentes norte-americanos nasceram dessa universidade. Tamanha potência que ela é, não apenas para os Estados Unidos da América, mas para o mundo como um todo. O documento diz o seguinte: depois que Deus nos conduziu sãos e salvos para a Nova Inglaterra e construímos nossas casas e asseguramos o necessário para os nossos meios de subsistência, edificamos locais convenientes para o culto de Deus, igreja, e estabelecemos nosso governo civil, Estado. Depois disso, uma das coisas que mais ambicionávamos era incentivar o ensino e perpetuá-lo para a posteridade, temendo deixar um clero ignorante para as igrejas quando nossos atuais ministros repousarem no pó. Olha a visão de mundo desses homens. Essa geração que está chegando agora é a geração que está fugindo da perseguição na Inglaterra. Estão estabelecendo ali aquelas 13 colônias na costa leste. Bem, e qual a visão dele? Vamos formar um colégio, uma universidade, que forme pessoas que tenham condições de dirigir a igreja e os negócios de Estado. E aí não é por outra razão que nós temos os Estados Unidos da América como uma das grandes potências do mundo, se não a maior potência do mundo em várias áreas, inclusive no campo da educação, e a Universidade de Harvard é um exemplo disso. Pergunta: para que serve a teologia? Você já se fez essa pergunta? Muita gente tem dificuldade com a palavra teologia, repito, por conta daquelas coisas que eu ainda pouco apontei aqui. Subjetivismo, paganismo da fé, esse espírito anti-intelectual de resistência à reflexão, enfim. Há uma história muito curiosa envolvendo a conversão de Santo Agostinho quando ele estava em Milão. Ele era objeto das orações da mãe dele, Mônica, e Agostinho estava lá trabalhando para o Império como um orador da prefeitura de Milão, e ele sabia que o grande pregador da igreja naqueles dias era Ambrósio. Ele começou a ir na Catedral de Milão para ouvir Ambrósio falar. Ele estava de olho na arte de falar, na oratória, na capacidade de comunicação que Ambrósio tinha. E ele disse que começou a deixar de prestar atenção na forma para prestar atenção no conteúdo de Ambrósio. O evangelho estava sendo exposto. Ele marcou uma audiência com Ambrósio para conversar. E então Agostinho procurou o grande bispo Ambrósio e disse assim: olha, eu tenho dificuldade, sobretudo com o Antigo Testamento. À época ele era um maniqueu, Agostinho. Então eles estão conversando, eu não consigo entender, eu não consigo acreditar. Para mim essa fé cristã é um salto no escuro. Ele começou a fazer uma crítica ao que ele acreditava ser o lado obscuro do cristianismo. E Ambrósio disse uma coisa para ele: entenda uma coisa, a verdade é uma pessoa,
não é você que a encontra, é ela que te alcança. A verdade é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade vai te alcançar. E quando a graça salvadora transformar o seu coração, o que você hoje olha com desprezo, você vai ver que na verdade é o poder de Deus. Seus olhos estão turvos, sua mente embaçada, você não consegue entender, porque os efeitos do pecado também alcançaram a mente humana, de modo que pessoas inteligentes são capazes de tropeçar nas coisas mais básicas, porque há um véu sobre a mente das pessoas. E Agostinho foi alcançado por essa graça, se tornou um dos homens mais influentes, não apenas da sua geração, mas por séculos, e ainda hoje suas obras são publicadas e lidas em todo o mundo. Um dos argumentos muito usados, equivocadamente, sobre para que serve teologia, no sentido de que não serve para nada, é basicamente o seguinte. Primeiro, alguns dizem que a teologia é relevante, alguns dizem que a teologia é beligerante. Pastor, que utilidade prática tem para mim saber se Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem? Importante que ele é o Salvador, mora no meu coração. É relevante esse debate teológico, é relevante ter profundidade nas doutrinas da fé. Uns argumentam isso. Pois bem, outros dizem, olha, teologia é complicado porque é beligerante, vai arrumar confusão, cada um pensa de uma maneira. Até citam aquela parábola do hinduísmo, né, do elefante visto por cegos, cada um enxerga de um lado, de uma perspectiva, que é o relativismo moral e intelectual da academia hoje. Bem, mas a teologia, meus irmãos, ela não é relevante e ela pode até ser custosa, porque Jesus Cristo disse que, assim como perseguirão nós também, quando você apresenta a verdade. A verdade, ela atrai inimigos. Bem, mas ela é relevante e ela tem uma palavra para o nosso tempo. Eu queria, nesse curto espaço de tempo que ainda tem, mostrar para vocês por que a teologia é importante, por que esses reformadores todos, repito, apesar de todas as nodas que tinham, são para nós um exemplo e deixaram esse legado, nós podemos absorver esses princípios. Primeiro, a teologia serve à missão. Nós temos uma missão. A missão da igreja, que na verdade é a missão de Deus e nós somos apenas cooperadores, ela pode ser descrita como a atividade de proclamar o evangelho para que mais pessoas sejam alcançadas por essa graça salvadora. Isso faz parte da missão. A missão da igreja também é catequizar os fiéis, instruir os que vão sendo salvos por este evangelho precioso de Jesus Cristo. A missão da igreja é chamar homens e mulheres à verdadeira adoração, ao único Deus vivo e verdadeiro. Todos os demais ídolos são fabricações humanas da mente caída. Mas a teologia serve à missão também no campo da criação. Deus chamou você para uma atividade. Pregar o evangelho a partir desse púlpito, de qualquer outro lugar, é tão sagrado como, por exemplo, obturar um dente. Como defender o direito de alguém no tribunal. Como fazer contas ajustadas por um contador. Nós temos que olhar as profissões todas como sagradas e legítimas, cumprindo o propósito do Deus da providência. O problema todo é que quando nós não temos entendimento da teologia corretamente à luz da Bíblia, nós achamos que não serve. É apenas uma coisa para quem tem um apreço como se fosse um hobby, ou para quem tem uma agenda livre para se deter e gastar tempo com certo tipo de literatura. Mas a teologia serve sim à missão. Os grandes missionários do século XIX, o século XIX foi o grande século das missões cristãs, sobretudo feito pelos europeus, ingleses, escoceses, basicamente. Aqueles missionários que saíram da Europa eram homens de profundo conhecimento em vários campos do saber. Um exemplo deles, o David Livingstone. Ele era um missionário, mas era um geógrafo. O homem mapeou a costa leste da África. O maior lago da África foi descoberto por ele e foi batizado em nome e homenagem à rainha da Inglaterra, o Lago Vitória. O único missionário sepultado ao lado de reis e rainhas na abadia de Westminster, David Livingstone, um pastor. A teologia servindo à missão. E aqui alguém disse com muita propriedade, a teologia, os teólogos e os seminários teológicos devem, portanto, ser missionários. A igreja não tem hoje diante de si uma tarefa missionária mais importante que a tarefa teológica. O entendimento das pessoas deve ser iluminado e seus corações incendiados. É lógica em fogo, é quando a teologia aquece o coração. Você vai compreendendo mais sobre Deus, mais sobre o seu plano redentivo, a história da redenção, que você não é fruto do acaso, não é o fruto da seleção suposta especial, seleção das espécies,
mas você está dentro de algo que é muito maior do que você. E dentro deste vasto universo, esse planeta, que é um cisco no universo. E dentro desse planeta, nesse contingente expressivo de pessoas, você, o Deus eterno, autoexistente, autossuficiente, pensou em nós todos. Observe que a coisa é muito maior. Isso aquece o coração. A gente passa a louvar na ponta dos pés, junto com as miríades de anjos nos céus. Bem, a teologia serve apologética. Se os pais soubessem a importância de uma cosmovisão cristã, não seriam tão insensatos como uma boa parte deles, que fazem tanto sacrifício para colocar seus filhos nas universidades, para lá serem cooptados por ideologias, filosofias, visões de mundos diametralmente opostas à fé cristã. Por quê? Na igreja elas ouvem que Jesus as ama, que Jesus tem um plano na vida delas, mas não recebem subsídio intelectual. Não é apresentado a essas crianças, jovens e adolescentes o fato de que a nossa fé não nasceu numa esquina ontem através de um guru espiritual. Há uma tradição, há uma história, há um rico serviço prestado à humanidade. Serve apologética. Professores não são neutros. Eles estão passando não apenas química, física, matemática, biologia, eles estão passando a visão de mundo. E se a igreja não der subsídio a essa geração, o que vai acontecer? O que tem acontecido. Segunda a sexta, darwinista. Domingo, vem cantar um hino ao Deus Criador. Esquizofrenia, loucura. Nós temos que apresentar isso, razão pela qual essa conferência não é fazer por fazer, é para mostrar às pessoas que nós cristãos, no Estado de Direito Democrático, temos o direito constitucional de professar nossa fé e que essa fé não é um atentado à inteligência, essa fé está ancorada na verdade. O Francis Schaeffer, o grande missionário no pós-guerra, na Europa, ele diz o seguinte, na abertura de uma semana na Universidade de Sorbonne, na França. O cristianismo não é uma série de verdades no plural, mas é a verdade escrita com V maiúsculo. É a verdade sobre a realidade total e não apenas sobre assuntos religiosos. Portanto, querem estigmatizar o cristianismo, querem colocar a nossa fé no cativeiro cultural, guarde a sua fé no seu coração, leve para dentro da sua casa, leve para dentro da sua igreja, mas não traga para o debate público. É o que está acontecendo hoje. Como se a nossa fé fosse um salto no escuro, coisa de gente ignorante, quando na verdade tudo isso aí é uma indústria muito bem articulada, muito bem planejada para colocar a igreja, em particular o seu povo, no cativeiro. Bem, um outro ponto ainda, a teologia serve à ética. Essa cultura do jeitinho brasileiro, que é um sinal de decadência moral, por vezes está presente entre os cristãos. Esse que é o escândalo. Gente de igreja, frequentador de igreja, conhecedor de texto bíblico, familiarizado com hinos cristãos, que tem uma conduta ética reprovável, que tem uma moral flácida. Por quê? Não tem uma visão teológica adequada. Pega, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, 6 capítulos. Quando Paulo escreveu aquele texto, não escreveu em capítulos e versículos, isso é uma obra posterior. Mas Paulo escreveu, e todo o material do Novo Testamento, você tem, da Bíblia, você tem a linha melódica. Você tem um fio condutor, você tem lá um tema central, tem os desdobramentos. E os 3 primeiros capítulos, você não tem um mandamento naqueles 3 primeiros capítulos. Você não tem uma ordem, você não tem um mandamento, você não tem um imperativo moral ético. Você só tem doutrina. Os verbos são todos no indicativo. Passa para o capítulo 4, 5 e 6, você tem lá vários mandamentos éticos e morais. O que é que Paulo está fazendo aqui como um grande pedagogo, um grande teólogo, instrutor e pastor? Primeiro ele diz, você era morto, estava morto em seus delitos e pecados, incapaz de salvar a si mesmo. Deus te deu vida, pela graça você foi salvo. Não vem de você, é dom de Deus, esta fé salvadora. Agora, já que você está no Evangelho, já que você foi salvo por essa graça, não furte mais, não minta mais. Mantenha a pureza sexual. Ele está escrevendo para uma geração, para uma cultura egressa do paganismo, onde havia balizas morais. O que é que Paulo está dizendo? A nossa identidade vai promover em nós um senso ético profundo. Em outras palavras, quando mais aprofundamos a nossa teologia, mais piedosos vivemos. Esse é o padrão. A teologia serve à ética. Quer ver um exemplo? Tito 2:1. Não furtem,
Pelo contrário, dei prova de toda fidelidade, a fim de ornarem a doutrina de Deus, nosso Salvador. O que ele está dizendo aqui? Quando um cristão, entendendo quem ele é em Jesus Cristo, vive uma vida diferente, o que acontece? Ele vai ornamentar a doutrina de Deus. As pessoas vão olhar e dizer assim, tem uma coisa diferente com esse camarada. Todo mundo recebe propina, por que ele não? Porque ele está ornando a doutrina de Deus, está honrando o Evangelho. Então observe, ele sabe quem é, por que é, para que é, propósito. Portanto, ele vai buscar honrar ao Senhor. A doutrina da santificação, que alguns pensam que é abrir as mãos, fechar os olhos com bastante força e receber alguma coisa do céu, é uma doutrina que tem relação com a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. É a Escritura, é a verdade que vai burilando o nosso caráter, que vai dissipando as trevas do nosso coração. Por isso a teologia também serve à ética. Avançando, a teologia serve à piedade. E eu quero deixar este último ponto para fazer apenas uns cortes aplicativos. Por que serve a piedade? A teologia que não produz lágrimas nos olhos não é uma teologia saudável. Já leu os Salmos? Medita nos Salmos, o maior manual de oração da igreja. Você pega, por exemplo, Salmo 8. Davi chega e diz assim, Senhor meu Deus, quão maravilhoso é o teu nome em toda a terra. Quando eu contemplo os céus, a lua e as estrelas, obras das tuas mãos, eu fico pensando, que é o homem para que dele te lembres? Que é o filho do homem para que o visites? E ele conclui, ó Senhor, Senhor nosso, quão formoso, quão glorioso é o teu nome em toda a terra. Em outras palavras, à medida que ele pensa em quem Deus é, na grandeza deste vasto universo, ele não tinha acesso aos dados científicos que nós temos hoje. Há tantas estrelas no universo quanto há grãos de areia nas praias. Que conhecimento extraordinário. Davi, então, pensando nessas coisas todas, refletindo sobre tudo isso, seu coração é aquecido, Senhor, nós não somos nada. Ó Deus, ele começa então a ter o seu coração aquecido pela verdade do Evangelho. Os mais belos hinos da história da igreja foram escritos por teólogos, que com a mente iluminada tiveram o coração aquecido e produziram coisas que glorificaram a Deus. Teologia gerando doxologia. Alguém disse assim, a teologia que não promove encontro com Deus vivo e que seja um encontro com Pai, Filho e Espírito Santo na unidade que lhes pertence no mistério da Trindade e na particularidade de relacionamento que cada pessoa mantém conosco na economia da salvação, não é teologia cristã. A teologia deve aquecer o coração, ela serve, portanto, à piedade. Ela serve para isso. E esses homens do século XVI, século XVII, século XVIII, toda aquela tradição que se levanta naquele período, busca fazer isso, conectar a fé com a inteligência, a piedade com a teologia. Eu queria que você guardasse, levasse para casa, nas tábuas do seu coração, as seguintes aplicações. Eu vou apenas ler. Primeiro, crer é também pensar. É pensar. Crer é também pensar. Olha o que Pedro disse. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória agora e no dia eterno. Amém. Graça e conhecimento. Está aqui, ó. As duas asas através das quais nós podemos alçar voos na vida cristã. Graça é o aspecto místico, subjetivo, pessoal, você e Deus, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Deus em secreto, e o teu Deus em secreto te abençoará. Crescer na graça, comunhão, vida, piedade com Deus. Agora, crescer no conhecimento também. Como é que a gente cresce no conhecimento? Lendo as Escrituras, valorizando a catequese da igreja, valorizando os meios através dos quais podemos crescer no entendimento, seminários, conferências. A alma farta pisa os favos de mel, mas para sedenta toda amarga é doce. Eu já vi pessoas rodando quilômetros, algumas a pé, bicicleta, como lá em Cuba, em Santiago, para ir para uma conferência, e nós temos tanto acesso a tanto material, a tanta coisa boa, e ao mesmo tempo fazemos parte da geração cujo conhecimento é mínimo, infelizmente. E mais, o intelecto é dom de Deus. Nós precisamos desenvolver uma fé que vê o intelecto como dom de Deus. Na última carta que Paulo escreveu, há várias coisas interessantes naquela carta. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Uma coisa interessante, primeiro, é que Paulo pede, olha só, ele está na sala da morte, na antessala do martírio. Ele pede que se alguém
fosse a Roma, levasse para ele a capa, possivelmente ele estava com frio, ele foi preso em Troade, ele está em Roma, e ele pede que tragam os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo estava a um passo de ser decapitado por ordem do império, mas estava lendo, estudando, Paulo o apóstolo, que via isso como um privilégio. E outra coisa que ele diz a Timóteo, vou ler para vocês. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Pondera o que acabo de dizer. Paulo diz para Timóteo, olha, suba ao monte, depois de 7 dias de oração e jejum, abra as suas mãos, vá com a roupa branca que ajuda. Olhe para o céu, feche os olhos que você vai ouvir um sussurrar no seu ouvido e vai entender o que eu escrevi para você. Não é isso que ele propõe. Não é isso. Paulo diz para Timóteo, pondera o que eu te disse, e o Senhor vai te dar compreensão. Eu fui estudar esses versos em outras versões, e elas capturam a ideia do texto grego. Pondera o que eu acabo de dizer, versão Ara. Medita no que eu estou dizendo, Almeida século XXI. E a King James sugere, pensa sobre o que eu estou afirmando. Em outras palavras, Paulo valoriza o pensar, a mente, a inteligência, a cognição. E a King James é clara quando ela diz assim, pondere o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Ou seja, a fé é um dom de Deus, o intelecto também é um dom de Deus. Caminhando. Terceira aplicação, a piedade nasce do conhecimento de Deus. Nós precisamos de uma fé que ama a Deus com entendimento. Eu tenho dito sempre com os irmãos, esse é um exercício antigo. Nós precisamos pensar no que a gente está cantando. Esses hinos subjetivos de desce chuva, cai fogo, pega na asa do anjo, na asa do espírito. Essas canções subjetivas, elas são fruto de um período da igreja no Brasil altamente subjetiva, antropocêntrica. Nós precisamos parar para pensar no que a gente está cantando, porque amar a Deus, precisamos amá-lo com todo entendimento. Essa piedade nasce do conhecimento de Deus. Deixa eu mostrar para vocês o versículo que Jesus citou lá num debate com os religiosos do seu tempo. Respondeu a eles, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de quê, gente? Entendimento, e ao teu próximo a ti mesmo. Vai em Deuteronômio e vê se você encontra lá de todo entendimento. Não está, não. Não está, não. E sabe por que ele acrescentou? Porque ele tem poder para acrescentar, porque ele é criador e legislador. E segundo, porque ele viu uma geração inteira que dizia amar a Deus, mas fazia as coisas sem entendimento. Ele dizia, vocês precisam amar a Deus com entendimento. Bom mestre, bom mestre. Ué, por que vocês estão me chamando de bom? Só há um que é bom, que é Deus. Em outras palavras, você está dizendo que eu sou bom? Você sabe qual é a implicação disso? Você está me chamando de Deus sem reconhecer que eu sou Deus. Jesus Cristo provocando a reflexão naquele jovem. Portanto, amar a Deus com entendimento. Esses mesmos versos, em outra versão, diz assim, ele replicou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. É o que diz o verso, palavra de Jesus em Lucas 10, verso 27. Caminhando. Quarto princípio, a palavra é essencial para a saúde da igreja. E esse aqui é o último que eu quero expor e apresentar aos irmãos. A palavra é essencial para a saúde da igreja. Se a igreja não aprofundar seu entendimento na verdade do evangelho, se ela não valorizar o magistério da pregação, o magistério do ensino, o ministério da palavra, dificilmente ela terá consistência, vigor, saúde para enfrentar os dilemas de um mundo cada vez mais hostil à fé cristã. Porque essa bandeira da tolerância, ela é falaciosa. Tolera-se tudo, menos cristianismo. Menos a fé em Jesus Cristo. Mundo plural, relativista. Portanto, a gente precisa para promover a saúde da igreja. Último verso. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Com que propósito? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esta palavra, ela dá saúde à igreja. Sã doutrina, porque promove saúde. Por isso, eu reafirmo aos irmãos, crer é também pensar. Há uma conexão entre inteligência e piedade, entre a teologia e a vida. E nós, batistas,
Nós, Igreja Batista do Jardim Botânico, devemos continuar valorizando isso, porque faz toda a diferença num mundo pós-moderno, num mundo tão complexo como o nosso, cada vez mais hostil à fé cristã. Eu quero encerrar lendo as palavras de Jesus, mas antes disso fazendo uma oração que foi feita há muito tempo atrás, mas que continua muito atual, a oração de Anselmo, quando ele diz assim: minha intenção, Senhor, não é penetrar em tua profundidade. Isso aqui é humildade. Não é penetrar em tua profundidade, porque de forma alguma posso compará-la à minha inteligência. Porém, desejo compreender a tua verdade, ainda que imperfeitamente, essa verdade em que meu coração crê e que ele ama. Porque não procuro compreender para crer, mas creio para vir compreender. Na verdade, creio, porque se não cresce, não viria a compreender. É a fé que nos habilita a enxergar a realidade. É a fé que nos habilita a enxergar o plano de Deus para as nossas vidas revelado nas Escrituras. E um dos meios que Deus faz para isso, usa para isso, é realmente a capacidade que o homem tem, criado por ele, de mergulhar na verdade e usar a razão, a reflexão, a inteligência para chegar ao conhecimento da verdade. Fiquemos em pé, vamos ler essa palavra de Jesus em Mateus 4, verso 4. Que texto maravilhoso. No deserto, nosso Senhor disse assim, todos juntos? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Ainda em pé nós vamos cantar esse verso. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E uma parte diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que assim seja, que o Senhor nos abençoe. Semana que vem vamos... Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.